temos um trono de louvor nessa noite. Seja exaltado, ó Rei dos Reis. Seja exaltado, Deus dos deuses. Seja exaltado, Senhor dos senhores. Aleluia. Tu és santo, tu és fiel, e a tua palavra é verdadeira e poderosa. A voz do Senhor, a voz do Senhor traz vida. A voz do Senhor faz o impossível acontecer. A voz do Senhor traz à existência as coisas do reino espiritual para o reino desta terra. A voz do Senhor faz com que as corças deem filhotes. A voz do Senhor faz as coisas acontecerem. Senhor, e é essa voz que nós queremos ouvir nessa noite. É a tua voz, Senhor. É a voz do teu Espírito. É a voz do Senhor. Vem, doce Espírito de Deus. Nós te damos liberdade, que cada pessoa, cada coração, cada alma nesse lugar, cada alma que nos escuta através das mídias sociais, receba uma palavra que venha do Senhor e que produza mudança, que gere fruto para a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Nós vamos voltar depois, adorando o Senhor. Mas agora eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Eu quero ler uma história muito legal. E como você é apaixonado pelas Sagradas Escrituras, amém? Você não vai se importar se nós lermos o capítulo inteiro, para você poder acompanhar aquilo que o Senhor, que aconteceu. Eu quero contextualizar você. Israel estava em guerra. E de um lado estava o povo de Israel em guerra, em batalha, e do outro lado estava o acampamento filisteu. E era uma situação muito difícil para Israel. 1 Samuel capítulo 14. O exército dos filisteus era maior do que o de Israel. Era uma situação muito difícil. Então, a palavra nos dá esse relato do que aconteceu. Escute, se você não está acompanhando, então ouça com atenção. Diz assim, o último versículo do capítulo 23 diz assim: aconteceu que um destacamento filisteu foi para o desfiladeiro de Miquimás. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento dos filisteus do outro lado. Ele, porém, não contou isso a seu pai. Quem que era Jonatas? Jonatas era filho do rei. Ele estava no exército lá no meio da coisa, mas Jonatas era filho do rei. Filho de Saul. Saul era o rei de Israel e Jonatas seu filho. E aí Jonatas chamou, tinha um exército, um destacamento, é um grupo de soldados muito poderosos, não sei quanto, mas são bastantes. E aí Jonatas, vamos lá ler de novo o versículo 1. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento dos filisteus, do outro lado. Ele, porém, não contou nada para Saul. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeá, em Mignon. Com ele estavam 600 soldados, entre os quais Aias, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Cabote, filho de Finéias, neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Em cada lado do desfiladeiro, todo mundo sabe o que é desfiladeiro aqui? Desfiladeiro é uma parede enorme de rochas, né? Então tem uma parede de rocha de um lado, e diz aqui então
Em versículo 4, em cada lado de desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozes e o outro Sené. Havia um penhasco ao norte na direção de Miquimás e outro ao sul na direção de Geba. Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Disse o seu escudeiro: faze tudo o que tiveres em mente, eu irei contigo. Jonatas disse: venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem: esperem aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas se eles disserem: subam até aqui, subiremos, pois este será um sinal para nós de que o Senhor os entregou nas nossas mãos. Então os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram: vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos, e gritavam para Jonatas e o seu escudeiro: subam até aqui e lhes daremos uma lição. Diante disso, Jonatas disse para o seu escudeiro: siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Jonatas escalou o despenhadeiro, usando as mãos e os pés. O escudeiro foi logo atrás. Jonatas os derrubava e seu escudeiro logo atrás os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. Então caiu terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos, e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim viram o exército filisteu se dispersando, correndo em todas as direções. Então Saul disse aos seus soldados: contem os soldados e vejam quem está faltando. Quando fizeram, viram que Jonatas e seu escudeiro não estavam presentes. Saul ordenou a Aías: traga a arca de Deus. Naquele tempo, ele estava com os israelitas. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto no acampamento filisteu ia crescendo cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: não precisa trazer a arca. Na mesma hora, Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha. Encontraram os filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com as suas espadas. Alguns hebreus, que antes estavam do lado dos filisteus e com eles tinham ido ao acampamento filisteu, passaram para o lado dos israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Quando todos os israelitas que haviam se escondido nos montes de Efraim ouviram que os filisteus batiam em retirada, também entraram na batalha, perseguindo-os. Assim, o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia, e a batalha se espalhou para além de Bet-Aven. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhes havia imposto um juramento: maldito seja todo o que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado dos meus inimigos. Por isso, ninguém tinha comido nada. O exército inteiro entrou num bosque onde havia mel no chão. Eles viram mel escorrendo, contudo ninguém comeu, pois temiam o juramento. Jonatas, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando comeu, seus olhos brilharam. Então um dos soldados lhe disse: seu pai impôs um juramento ao exército, um juramento severo, dizendo: maldito seja todo aquele que comer hoje. Por isso os homens estão exaustos. Jonatas disse: meu pai trouxe desgraça para nós. Veja como os meus olhos brilham, desde que provei um pouco deste mel. Como teria sido bem maior se os homens tivessem comido hoje um pouco do que juraram, do que tomaram dos seus inimigos.
a matança dos filisteus não teria sido ainda maior? Naquele dia, depois de derrotarem os filisteus, disse Miquimás, desde Miquimás até Aijalon, os israelitas estavam completamente exaustos. Então se lançaram sobre os despojos e pegaram ovelhas, bois e bezerros e mataram-nos ali mesmo e comeram a carne com sangue. Alguém disse a Saul: vejam, os soldados estão pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. Ele disse: vocês foram infiéis, rolem uma pedra até aqui, saiam entre os soldados e digam-lhe: cada um traga a mim o seu boi e a sua ovelha, abatam-no e comam a carne aqui. Não pequem contra o Senhor, comendo carne com sangue. Assim, cada um levou o seu boi naquela noite e ali o abateu. Então Saul edificou um altar para o Senhor. Foi a primeira vez que fez isso. Saul disse ainda: desçamos atrás dos filisteus à noite, vamos saqueá-los até o amanhecer, e não deixaremos vivos nenhum só deles. Eles responderam: faze o que achar melhor. O sacerdote, porém, disse: consultemos primeiro a Deus aqui. Então Saul perguntou a Deus: devo perseguir os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? Mas naquele dia Deus não respondeu. Disse então Saul: venham cá todos vocês que são líderes do exército e descubramos o pecado que foi cometido hoje. Juro pelo nome do Senhor, o libertador de Israel, mesmo que seja meu filho Jonatas, ele morrerá. Mas ninguém disse uma só palavra. A seguir, disse Saul a todos os israelitas: fiquem vocês de um lado e eu e meu filho ficaremos do outro lado. Saul orou ao Senhor, ao Deus de Israel: dá-me resposta certa. A sorte caiu em Jonatas e Saul, e os soldados saíram livres. Saul disse: lancem sorte sobre mim, meu filho Jonatas. E Jonatas foi indicado. Então Saul disse a Jonatas: diga-me o que você fez. E Jonatas lhe contou: eu provei um pouco de mel com a ponta da minha vara, estou pronto para morrer. Saul disse: que Deus me castigue com todo rigor, caso você não morra, Jonatas. Os soldados, porém, disseram a Saul: será que Jonatas, que trouxe esse grande libertação para Israel, deve morrer? Nunca. Juramos pelo nome do Senhor, nem um só cabelo da sua cabeça cairá no chão, pois o que ele fez hoje foi com o auxílio de Deus. Então os homens resgataram Jonatas e ele não foi morto. E Saul parou de perseguir os filisteus e eles voltaram para a sua própria terra. Até aí. Alguém me traz um... Que história maravilhosa. Quem aqui já tinha ouvido essa história ou lido? Eu quero fazer com você algumas observações preciosas dessa história. Primeiro, da postura de Jonatas e também do seu escudeiro. A postura de Jonatas foi uma postura de fé. Ele foi um homem de fé. Ele disse: olha, Deus pode livrar com poucos ou com muitos. Deus não depende do exército para livrar Israel. Desculpa aí, a alergia é um negócio abençoado. Ele disse: olha, Deus não depende de homens, nem de muitos, nem de poucos para livrar Israel. Deus livra com um homem ou com um exército inteiro. A fé de Jonatas estava no lugar certo, e a fé do seu escudeiro também. O escudeiro era alguém que andava junto com ele, era alguém que lutava junto com ele, era alguém que o protegia, mas também era alguém que estava ali junto com ele para poder enfrentar os desafios. Jonatas perguntou para o seu escudeiro: vamos lá? Vamos enfrentar esses filisteus? A gente vai fazer uma prova. Se eles falarem desse jeito, é sinal que Deus está com a gente. Se eles falarem de outro jeito, é sinal que é para a gente esperar. E eles foram confiando no Senhor.
A postura de Jonatas foi uma postura de confiar em Deus. E ele sabia que Deus não dependia dele para fazer as coisas. Deus pode livrar um povo inteiro e derrotar um exército inteiro com um homem, no caso dois, né, ele e o seu escudeiro, ou com um exército. Deus pode fazer do jeito que ele quiser. Quantas vezes você coloca regra para Deus do jeito que Deus vai fazer? Quantas vezes nós fazemos isso? Deus, mas olha aquela situação, olha quantos homens, eu preciso de um exército igual ou maior para enfrentar ele. Você precisa do Senhor. Você precisa de Deus na sua vida. E não daquilo que você acha que precisa. Porque Deus faz do jeito que Ele quer. Amém? Fala com quem está perto de você aí. Deus faz do jeito que Ele quiser. A postura de Jonatas era uma postura correta. Deus faz do jeito que Ele quiser. Se Deus quiser me usar para livrar Israel, eu estou pronto para servir a Ele. Essa precisa ser a minha e a sua postura. Quantas vezes a gente fica esperando a coisa acontecer e diz assim: Deus, mas eu não vou fazer porque ninguém foi comigo. Você não precisa que o Senhor vá com você. Você precisa que Deus, você precisa de uma confirmação de Deus, e você precisa que Deus vá com você. É só isso. Você não precisa que o grupo de louvor vá com você, que o ministério de evangelismo vá com você, que a intercessão toda esteja com você. Você não precisa de nada disso. Você precisa do Senhor. E se o Senhor for com você, aleluia. Eu ouvindo um testemunho de uma pessoa, de uma irmã, e ela falando que chegou numa cidade para poder fazer uma conferência, ela pegou um Uber, e aí começou a conversar com o motorista do Uber cristão, convertido, começaram a conversar, você é missionário, que bênção, e por fim ele falou com ela, mas eu queria tanto exercer o ministério de louvor na minha igreja, mas meu pastor não me deixa exercer o meu ministério. E aí ele continuou falando sobre como ele era impedido de exercer o ministério dele. E aquela irmã disse que perguntou para aquele homem e falou: vem cá, nesta cidade não existe uma praça, uma esquina, uma encruzilhada, onde você possa pegar seu violão, ir para lá e adorar a Deus no meio do povo? Para que você precisa estar lá no altar? Seu pastor não está te impedindo de exercer o seu ministério. Pega o seu violão e vai para a praça. Senta numa praça movimentada e começa a adorar a Deus. Daqui a pouco está cheio de gente perto de você. A presença do Senhor se manifestará. Você vai exercer o seu ministério de adoração em todos os lugares. Deus te chamou para adorar. O problema é que a gente quer fazer as coisas do meu jeito. Do nosso jeito. Deus, mas se não for desse jeito, como é que eu vou fazer? Deus livra com um ou com um exército inteiro, amém? Deus pode usar você, ou pode usar todos os crentes de Belo Horizonte para fazer uma coisa. Ele pode escolher usar todo cristão nessa cidade e fazer uma revolução e mudar coisas nessa cidade, ou ele pode escolher pegar você e usar você e mudar coisas nessa cidade. Deus é Deus com um ou com milhares. Deus é Deus. A atitude do Jonatas foi perfeita. Mas eu quero comparar a atitude dele com a atitude do seu pai, o rei Saul. Quando Jonatas matou 20, né, e pensa, a Bíblia fala que ele usava o pé e a mão no despenhadeiro para subir. O exército inimigo estava em cima. As chances eram todas contra ele. Quem está em cima só dá uma cutucada com a espada, com a lança, uma flechada, e mata quem está embaixo. Mas a Bíblia fala que Jonatas derrubava eles, porque ele estava segurando com as duas mãos. A Bíblia diz que ele usava os pés e as mãos para subir.
ele derrubava eles e o seu escudeiro matava. Num pequeno espaço, eles mataram 20. E aí diz a palavra que caiu um terror terrível. Caiu um terror terrível sobre todo o exército. Eles ficaram em pânico. Aqui diz que o chão começou a tremer. Deus deve ter falado com os anjos assim: dá uma marchada forte aí. E o chão começou a tremer, todo mundo ficou em pânico. Daqui a pouco o próprio exército filisteu estava matando um ao outro. E aí começaram a fugir. Saul do outro lado viu e a primeira atitude de Saul foi: conta para ver quem está faltando. Está faltando Jonatas e o escudeiro. Aí a segunda foi, junto com isso: traz a arca da aliança para a gente perguntar a Deus o que vai fazer. Mas quando ele viu que a confusão estava acontecendo, ele falou: ah, não, esquece esse negócio de arca aí de perguntar a Deus, vamos para a batalha. Esquece essa história de perguntar a Deus e vamos para a guerra. Jonatas tinha perguntado, lembra? Ele se apresentou diante de Deus e falou: Deus, me dá uma prova. A gente vai só deixar eles verem. Se eles falarem assim, é porque o Senhor está falando para a gente ir. Se eles falarem de outro jeito, o Senhor, nós vamos ficar e nós vamos te obedecer. A atitude de Jonatas foi de confiar em Deus, mas de obedecer e ouvir a Deus. A atitude de Saul foi: ah, está demorando muito ouvir a Deus, não vai dar tempo, vamos para a guerra. Aí ele foi para a guerra, não baseado numa palavra que ele teve de Deus. E aí o que ele fez para compensar a falta da palavra? Ele agiu na religiosidade. Ele fez um juramento para todo o exército, diz assim: ó, ninguém come até o dia acabar, porque eu tenho que vingar dos meus inimigos. O que era isso? Um voto, que é uma forma religiosa de compensar a falta do relacionamento com Deus. Querido, o seu relacionamento de ouvir a Deus nunca poderá ser substituído pela religiosidade e pelas ações que vêm da religiosidade e da justiça própria. Porque Saul também disse: nós vamos vingar de quem? Dos meus inimigos. Ele não estava vingando dos inimigos do Senhor. Ele queria justiça própria. Meus inimigos, nós vamos matar todo mundo, ninguém come até lá. Sabe o que é isso? Religiosidade. E Saul resolveu compensar a atitude dele de não ouvir a Deus, a falta de relacionamento, com a religiosidade. A gente faz um voto, a gente faz jejum, a gente jejua o mês inteiro, a gente faz um tantão de coisa, a gente vai na igreja de segunda a segunda, a gente corta o cabelo, rapa o cabelo, a gente faz um tantão de votos. Só que a religiosidade nunca substituirá o relacionamento. O relacionamento pessoal com Deus nunca poderá ser substituído pela religiosidade e suas obras. A religiosidade mata e deixa as pessoas exaustas. O relacionamento traz vida e proteção. Quando aquele exército chegou no final do dia, eles estavam exaustos. Sabe por quê? Religiosidade mata e deixa as pessoas cansadas, exaustas. Tem tantas coisas que às vezes as pessoas procuram fazer baseados na religiosidade e não no relacionamento. Queridos, eu não estou dizendo que a gente não possa ou não deva jejuar, orar, até fazer um voto para o Senhor se você quiser. Mas a sua base precisa ser o relacionamento com Deus. E não uma forma de compensar o fato de você não ter ouvido a Deus. Uma forma de compensar o fato de você não ter vida com a palavra
vida de oração, leitura bíblica. Aí você vai, não, você vai fazer um voto, eu vou jejuar 3 dias, mas você tem um mês que você não lê a Bíblia. O dia que você estiver desesperado, angustiado, oprimido, que você estiver muito triste, sem força, deixa eu te falar, pega uma música, coloca um louvor, senta lá aos pés do Senhor, ouve aquele louvor, desliga ele e depois fica lá dizendo: Senhor, eu estou aqui, eu preciso ficar nos teus pés, eu preciso te ouvir, eu preciso abrir para o Senhor o meu coração. Abre para Deus o seu coração, peça a Deus para falar com você e fique lá aos pés do Senhor, porque se você e eu não fizermos isto, é uma questão de tempo até sermos sucumbidos pela religiosidade, até sermos envolvidos pelo mundo e perdermos aquilo que Deus tem para a gente. É uma questão de tempo. A religiosidade não pode substituir o seu relacionamento. Ela tem aparência, ela mostra para as pessoas, ela tem vistosidade, as pessoas veem, nossa, que ela é crente, Carol é crente, né? Jejua 3 vezes por semana, caminha, a oração dela é aquela oração assim, com a mão para o alto e sapateando, nossa, ela é crente, tem aparência. Mas se não tiver vida, só vai produzir morte. E aí você exige às vezes das outras pessoas, porque Saul não exigiu isso dele. Ele exigiu dele, mas a religiosidade ela tem uma característica que ela quer obrigar todos a andarem naquilo. Então ele não fez um voto, falou: Senhor, eu vou ficar aqui até os seus inimigos serem, vou ficar de jejum, vou lutar sem isso, até os seus inimigos serem destruídos, me dá vitória, enche o teu povo, preserva o teu povo. Não. O voto dele foi para ele e para o outro. Se você não fizer igual eu estou fazendo, se você não chegar aqui para o ensaio do louvor às 5:30 da manhã, você está em pecado. Porque no sábado, nós vamos chegar aqui às 4 da manhã e só vamos sair daqui 00:30. Se você não vier para a vigília, se você não ficar até às 7 da manhã, é porque você é fraco, sua carne está dominando você. E aí as pessoas colocam um tantão de coisa que Deus não colocou. Sabe o que Deus queria fazer naquele dia? Dar vitória para Israel. Era isso que Deus queria. Com um ou com o exército inteiro. Só precisou de um homem cheio de fé, ou de 2 homens cheios de fé, que era Jonatas e seu escudeiro, para poderem Deus usar aquilo e trazer uma confusão no arraial do inimigo e ele fugir e ir embora. Se o exército não tivesse entrado, o inimigo tinha ido embora do mesmo jeito. Mas nesse dia, sabe o que Deus queria fazer? Dar vitória para Israel. E a religiosidade só trouxe jugo sobre aqueles para quem Deus queria dar vitória. Foi muito mais difícil lutar aquela guerra em jejum, sem comer nada. Imagina, de 8 horas da manhã você andando, lutando, com esforço físico, batalhando, correndo, percorrendo grandes quilômetros atrás de outras pessoas, sem comer nada. Daí lá para as 3 da tarde, você está roxo. Ainda que você esteja lutando bravamente, as suas forças vão indo embora. A religiosidade mina as forças da igreja. E a gente não pode agir por religiosidade. A gente precisa agir pela palavra do Senhor. Qual foi a palavra do Senhor? A palavra do Senhor foi para Jonatas: parte para cima que eu estou contigo, vai lá. Cai para dentro, Jonatas, que você vai ver como é que nós vamos derrubar esse negócio. A palavra do Senhor foi para Israel: eu quero dar libertação para você hoje. A Bíblia fala que os homens que tinham passado para o lado dos filisteus, quando viram isso, voltaram para o lado do Senhor. Era um dia de arrependimento. Aqueles que estavam do lado do inimigo, quando viram o mover de Deus, se arrependeram.
Não era dia de juízo, você está do lado do inimigo, é dia de juízo, não, era dia de graça. Eles voltaram para o lado do inimigo e já chegaram do lado de Israel, matando o exército do inimigo, que já estava lá no meio deles, já aproveitou e passou a régua em todo mundo. Aqueles que estavam escondidos na caverna, tinha gente escondida, eu não quero, vai dar trabalho demais, eu estou com medo de morrer, minha família vai morrer. Quando viu o que Deus estava fazendo, o que eles fizeram? Saíram das cavernas, eu também quero participar dessa bênção. Era dia de bênção, era dia de graça, era dia de festa, era dia de vitória, era dia da bondade de Deus ser manifesta. Mas a religiosidade de Saul trouxe um jugo sobre o povo, sobre os soldados, que Deus não havia dado, para eles fazerem o que Deus não mandou eles fazerem, para eles cumprirem um voto que foi baseado na religiosidade e na vontade de satisfazer a própria carne de Saul. Uma forma de compensar a falta de ouvir a Deus. Se ele tivesse esperado a arca chegar, consultado o Senhor, e Deus dito para ele, pode ir, eu vou dar uma vitória plena. Ele não precisava fazer voto nenhum. Ele diz, gente, vamos lá, o Senhor nos deu a vitória, vamos junto, Deus está nos dando vitória. Vamos partir para cima dos inimigos. E eles podiam ter comido, eles podiam estar muito mais fortes, eles teriam matado muito mais inimigos, eles teriam tido uma vitória muito maior do que aquela que eles tiveram debaixo do jugo da religiosidade. Jonatas, que estava ali debaixo da graça e da unção de Deus, quando ele ouviu, ele não sabia, ele não comeu por maldade, mas ele descumpriu um voto e um juramento que o pai dele colocou como rei. E aí, quando ele descobriu isso, ele falou, meu pai trouxe desgraça sobre Israel. Ele devia ter deixado o povo comer, porque a vitória ia ser maior. A vitória ia ser muito maior. Querido, eu quero dizer para você, seu relacionamento com Deus não pode ser substituído por nenhum ato de religiosidade. Nada do que você faça pode substituir você ouvir a Deus. Pergunte para o Senhor e o Senhor vai te responder. Pergunte para Deus e Deus vai falar com você. E você vai saber o que fazer. Você não precisa da religiosidade. Este é um tempo, aquele era um tempo para o povo de Israel de graça e de libertação, de Deus trazer uma derrota terrível sobre os inimigos de Israel, para que eles demorassem muito para se levantar, e para que o terror da parte do Senhor caíssem sobre os outros inimigos, para que ninguém nem tentasse enfrentá-los. Esse era o tempo de graça, de vitória, tempo de arrependimento, de sair do exército do inimigo, vir para o exército de Deus, tempo de deixar de ser covarde, tempo de cura, tempo de libertação, tempo de transformação, não tempo de religiosidade, de voto difícil, de coisa difícil. Deus não precisa de coisas difíceis, que você faça coisas difíceis para Ele. Ele pode fazer tudo. Pode ser, a Bíblia fala que quando nós vamos até o Senhor, existem momentos que Ele nos pede para a gente entregar tudo, mas aí é Deus falando com você, não é a religiosidade, não é uma coisa baseado para compensar a falta de ouvir o Senhor. A sua religiosidade nunca substituirá o seu relacionamento, e nunca trará você para esse lugar. Saul depois, ele nem queria perguntar a Deus de novo, vamos continuar guerreando. Aí o sacerdote falou, vamos perguntar a Deus primeiro? Deu uma pausa, vamos perguntar ao Senhor de novo? E aí Deus nem respondeu, ele falou, tem pecado. E aí foram ouvir, era Jonatas. O povo, os soldados haviam determinado entre eles, Deus usou Jonatas para o livramento, nós não permitiremos que ele morra.
Mas Saul estava tão determinado na sua religiosidade que ele estava disposto a matar o próprio filho. É porque ele era apaixonado demais pelo Senhor e ele tinha temor do Senhor, porque Jonatas tinha pecado contra Deus? Não. Era só pela sua religiosidade. Ele não temia, ele não queria nem perguntar a Deus se ele devia ir lá ou não. Na segunda vez e na primeira vez ele nem esperou. O coração dele não estava no Senhor. O coração dele estava em que ele achava que ele tinha que cumprir um tantão de regras para ele conseguir agradar a Deus. Você precisa se relacionar com Deus. Você precisa ouvir a Deus, estar aos pés do Senhor, a cada dia ler a palavra, meditar. Isso agrada o Senhor. E obedecer o que Ele te falar. Esta igreja está vivendo um tempo de graça. Um tempo de favor do Senhor. Um tempo da bondade do Senhor. O Senhor livra com muitos ou com um homem, com dois, que creem naquilo que Deus está fazendo. Ele vai trazer confusão no arraial do inimigo. Não é tempo de religiosidade, não é tempo de coisas difíceis, é tempo de graça, é tempo de ouvir a Deus, é tempo de perseguir os inimigos, é tempo de obedecer à voz do Espírito e andar em obediência. É tempo de arrependimento daqueles que estavam no exército do inimigo se arrepender e voltar para o Senhor. É tempo daqueles que estavam escondidos com medo lá nos penhascos, lá no meio da rocha, sair da caverna e vir para o exército. É tempo do exército se arregimentar, se engrossar e ter cada dia mais homens, mais mulheres tementes a Deus, servindo a Deus. Mas a religiosidade ia dizer: tá bom, você lutou do nosso lado, mas você estava do lado do inimigo, né? Agora nós vamos ter que ver o que a gente vai fazer com você, porque você passou para o lado do inimigo. É tempo de graça. É tempo de ver a vitória da parte do Senhor. Deus dá a vitória com 1 ou com 1000. Ele já determinou liberar a vitória sobre nós, sobre a sua vida. Não coloque sobre você o jugo da religiosidade para tentar fazer aquilo que Deus não te chamou para fazer, na expectativa de substituir o seu relacionamento com Deus. É tempo de cura. Vamos orar. Coloque-se diante de Deus. Aleluia, Senhor. Esse é um tempo de nós sermos livres da religiosidade. Deus quer libertar pessoas. Uma das grandes mazelas da igreja, uma das coisas terríveis que tem assolado a igreja, é a religiosidade. Pessoas fazendo, não porque amam o Senhor, mas porque acreditam que fazendo aquilo elas vão agradar a Deus. O que agrada a Deus é o seu coração de obediência e de ouvir a Ele. E não os muitos sacrifícios. Deixa eu te falar, Jesus já pagou o preço. Ele já fez os sacrifícios. Ele já fez tudo que precisava. Jesus já pagou o preço. Agora é hora de você ser livre. E eu quero orar por você, que talvez hoje olha para a sua vida e diz assim: pelo poder do Espírito, você percebeu que você estava começando a ser envolvido por uma religiosidade, tentando fazer as coisas para Deus porque você achava que você não gastou, a palavra que você não ouviu, o discernimento que não chegou ao seu coração. E aí você diz: eu não tenho discernimento, eu vou fazer assim mesmo. Eu não tenho uma palavra, eu vou andar assim mesmo. Eu não tenho clareza, eu vou fazer assim mesmo. Não, ouça o Senhor, ouça a palavra. Eu vou fazer assim mesmo, eu vou fazer um voto, vou fazer um jejum, vou fazer um sacrifício, vou fazer uma oferta, vou fazer uma oferenda, vou dar uma oferta muito grande lá na igreja. Deixa eu te falar, nada disso muda.
Deus quer trazer para você liberdade. Eu quero orar por você. Comece a orar sobre a sua vida agora. Nós vamos orar sobre dois aspectos. Primeiro nós vamos orar sobre a nossa vida. Depois nós vamos orar sobre a nossa casa. Primeiro você vai orar por você, para que toda religiosidade que porventura ainda tenha no seu coração caia por terra, para que você seja livre para viver o que Deus tem para você. E depois de orar por nós,